Mais uma vez, e com o trabalho que é neste momento feito pelo 16 Válvulas, de divulgação de todos os intervenientes, qualquer que seja ele relacionado com a competição automóvel, hoje tenho a ocasião de apresentar um trabalho, para mim, muito interessante, que tem muito para contar, e ele aceitou de imediato o meu convite. Está aqui comigo o Vítor Ribeiro, que para todos os efeitos é mais conhecido por Becas. Bicas, ok, falta já esta minha falha já no início, e efetivamente o Bicas, que tem um projeto bem interessante de desenhar, e vamos conhecer esse projeto mais em detalhe, mas ter desenho de pistas mais ou menos conhecidas, do maior parte, neste momento, do maior público, conhece algumas pistas, outras menos conhecidas, mas o Bicas faz aqui um trabalho extraordinário e que merece, claro, que se fale um pouco mais e que se traga aqui a divulgação. E por isso, sem mais demoras, a Bicas, a mandar um abraço, agradecer mais uma vez essa sua simpatia, de estar aqui comigo para nos explicar um bocadinho deste seu projeto. E aquilo que lhe pedia já de início, e isso é uma tradição de 16 Válvulas, é falarmos um bocadinho do início deste mesmo projeto. E aquilo que eu pedi ao Bicas era que realmente me deixasse para já, de início, algumas indicações do motivo. Primeiro, perceber que faz algum trabalho, tenho certeza, manual, que já vem, com certeza, da escola, já habituado a trabalhos manuais, o que nunca me aconteceu comigo, mas pronto. Mas algum talento havia de estar de outras idades, mas que depois transpõe para as corridas. Vamos começar por perceber onde é que está a gênese deste seu projeto. Bicas, bem-vindo. Gonçalo, muito obrigado, e aos 16 Válvulas por este convite. Foi uma honra estar aqui. Não tenho experiência nenhuma de rádio, de televisão, de nada, mas aceitei e vai correr muito bem. Então, isto é uma experiência que temos que começar logo pelo início, que é, eu não tenho experiência nenhuma, não tinha experiência nenhuma de madeiras, a não ser no ciclo, aqueles trabalhos manuais que fazíamos, e sempre fui um bocado, quer dizer, nunca tive grande experiência de fazer uma coisa perfeita, mas fazia os meus aviões em pequenino, partia os carros e pegava nos motores e punha um hélice à frente e fazia um avião que não andava no ar, claro, mas imitava. Sempre fui um bocadinho bric-a-braques, mas nunca me deu para fazer assim uma coisa deste género. Bom, isto começou há cerca de 5 anos, em que eu lembrei-me, sempre andei de skate, mas queria construir o meu skate. E meti mãos à obra, fui arranjar um bocado de madeira, e eu disse, hoje em dia toda a gente consegue fazer, seja o que for, mal ou bem, vai aperfeiçoando. E foi o que eu fiz. Fiz a minha primeira tábua, horrível, pesada, uma madeira que não tinha nada a ver. Bicas, mas deixa-me interromper, e eu vou ter que me interromper algumas vezes para esclarecimentos. Claro. Esse passo inicial para o skate é feito através de tutoriais, de conversas com amigos em tertúlias, que hoje em dia não é possível pelo Covid, ou pelos canais já nessa altura do remoto, digital, ir ver nos filmes do YouTube e reuniões no Skype e essas coisas todas. Exatamente. O que é que eu fiz? Comecei a ver como é que se fazia, estudar um bocadinho, comecei a ver que aquilo não era viável fazer o meu próprio skate com aqueles materiais, e comecei a tentar perceber. A primeira coisa que eu fiz foi falar com pessoas ligadas à madeira, fui a algumas carpintarias, tentar conhecer que tipo de madeiras é que eles usavam, com uma madeira mais leve, mais flexível, e comecei a trabalhar com contraplacado de bétula. Madeira muito gira até, de uma cor muito engraçada, com uns veios muito bonitos, depois com um bocadinho de graxa que eu lhe punha por cima, os veios salientavam-se e ficava muito engraçado. Falei também com algumas pessoas ligadas à arquitetura, que me ajudavam em materiais, e fui começando a fazer o próprio primeiro skate. Tive o azar, ou a sorte, de correr bem e ficar bonito. Uhum. Isso foi o primeiro caminho para aparecer o amigo. O amigo que gostou, faz-me um. E eu fiz-lhe um. Entretanto, fui melhorando. Comecei a tomar gosto, melhorando os aspectos mais práticos e de materiais, e fui melhorando. Entretanto, o amigo mostrou ao amigo e o amigo comprou outro. E depois o amigo, por acaso era um do Porto, mostrou outro amigo e começou a ter outra dimensão. Eu, com outra dimensão, já fui obrigado a ir comprar madeira a uma grande superfície, não, mas a uma empresa grande em Aveiro, que eu comprava a madeira, mandava cortar já às tábuas e depois fazia. E outra interrupção, o principal era o aspecto visual ou funcionava mesmo? Funcionava muito bem.
tipo que funcionava bem. Isto chegou a um ponto de... Eu fazia um bocadinho old school. Eu tenho 44 anos. Os meus primeiros skates eram também assim old school. E se calhar foi isso que as pessoas gostaram muito. E depois começaram-me a pedir personalizações. E foi o que eu comecei a fazer. O Bicas Custom foi a partir daí que eu depois tive de dar um nome, porque criei um Facebook para mostrar os trabalhos. E era Bicas Custom Boards, que era as tábuas que eu fazia. Isto começou a ganhar aumentar de tal maneira que eu vendi skates para Angola, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a França, em Portugal tinha várias pessoas, vários grupos até de amigos, mais no Porto e em Lisboa, que tinham esses skates meus. Entretanto, eu mudei de casa, deixei de ter garagem, e onde eu fazia o pó, que aquilo fazia bastante pó, tive de parar. Parei durante algum tempo, porque também estava a ser um bocado saturante. Só skate. Quase a profissional a coisa. Entretanto, eu tive parado há alguns anos e apareceu esta brincadeira, e agora aí vem a parte do amor aos automóveis. Eu sou de Vila Real, moro há 20 anos em Coimbra, respiro gasolina, respiro som, respiro motas, carros, mais carros até do que motas. O meu sonho era poder um dia entrar numa competição. Neste momento é qualquer uma que eu conseguisse. Ainda não consegui concretizar esse sonho, porque com 4 filhos, eu tenho 4 filhos, desde os 5 aos 4 anos e a mais velha com 15, e não dá para juntar para Mas no meio disso tudo, circuito de Vila do Conde, depois também influências de Filipe Albuquerque, portanto eram inevitáveis os carros, havia sempre alguma coisa a chamar e começou a associar uma coisa com outra. Será isso? Eu sou muito fã do Ayrton Senna, mas o meu primeiro fã... Percebe-se lá atrás. Exatamente. Sou muito fã há muitos anos. Não tenho mais coisas porque não consigo ter mais coisas. O meu primeiro fã foi o Manuel Fernandes. Muito bem. O meu primeiro fã. Eu era jovem, eu lembro-me de ver corridas e ver o Manuel Fernandes a passar e a brilhar. Para mim era muito fã. Neste momento não foi o Filipe, não foi o Ayrton Senna, foi o Manuel Fernandes, foi o meu primeiro fã. E muito bem. Dos automóveis, e sempre fui fã dele e continuo a ser. Não deixei de ser, também não deixei de ser do Senna por ter falecido, não deixei de ser Manuel Fernandes. Fica sempre marcado. Vim para Coimbra. Eu trabalho na área de informática, no Estado. Tem tudo a ver. É um hobby que eu tenho, que me tira muito tempo. E comecei a entrar mais na parte da fotografia automóvel. Eu tinha uma agência fotográfica que era também um extra que eu tinha, uma outra profissão. Fazia reportagens fotográficas, até comecei com o Carlos Sousa, do Autolook. Fiz alguns anos seguidos circuitos e ralis, desde Vila Real na altura ainda não havia, quando eu comecei, mas era Braga, Estoril, essas coisas todas. E a paixão continuou. E como é que aparecem as pistas no meio dessa paixão? As pistas aparecem porque eu não tinha possibilidades e nunca tive possibilidades de entrar no automóvel. Minto. Já fui fazer um teste para a Fórmula 4 e eu tinha para aí 19 anos. Okay. Eu era o maior piloto. Cheguei lá, eu não percebia nada daquilo. Não percebia nada. Acho que o piloto que é ao meu lado era o Jorge Leite, se não me engano. Era qualquer coisa Leite, era o Jorge Leite. A pessoa chega com 19 anos, é o maior da estrada. Mas depois chega lá e aquilo realmente não tem nada a ver. Mas foi uma aventura fantástica que eu fiz com um amigo meu, com o Walter. 2 miúdos que saíram de Vila Real de autocarro, por aí abaixo. Ficamos hospedados no Hotel Sintra, o mesmo Sintra Estoril, ao lado do Hotel do Estoril, porque tínhamos conhecido na discoteca um fim de semana um dos diretores de lá e que nos arranjou um grande desconto
Na altura, 2 miúdos de Vila Real virem de autocarro, irem de comboio e apanharem, depois irem a pé até ao Autódromo do Estoril, ali naquela zona do Estoril, do shopping. Chegamos lá, estavam lá as equipas da Fórmula 1, do DTM, da Alfa Romeo, hospedados. Para nós era uma coisa fabulosa, não é? No dia seguinte fomos fazer o teste, correu o que foi, mas foi uma experiência fantástica e foi a única, infelizmente, já andei de karting, essas Ligação coisas. direta. Ligação direta ao desporto. Mas pronto. O que é que eu consigo ter neste momento? É um simulador. Tenho um bom simulador que tenho montado já aos bocadinhos, com o tempo. E os circuitos apareceram daí, porque eu queria ornamentar um bocadinho a minha parede. Eu lembrei-me vou tentar fazer o circuito do Estoril. Foi o sítio onde eu andei pela primeira vez. Primeira e única. Porque depois não andei mais. Entretanto, eu consegui fazer o circuito e colei na parede, tirei fotografias. Com os restos da madeira que tinham sobrado dos skates, ou foi uma... Por acaso não. Por acaso, não. Os restos não, porque eu tinha gasto tudo e tive algum tempo sem fazer nada. Mas aquela madeira ficou na memória, porque tinha uns veios muito bonitos. E eu comecei a fazer nessa madeira, mandei fazer, na altura, o corte da peça e depois fui eu que o acabei e coloquei na parede. E aconteceu a mesma coisa. Um amigo foi a casa. Vai ser a terceira vez, porque não há duas sem três, não há duas sem três. Foi a mesma coisa. Coloquei a fotografia, começa um amigo a pedir, começa um, como é que fizeste? Faz-me um, começa outro, começa a outro, não é? Entretanto, eu fazia circuitos maiores, de 60 centímetros. E não é uma novidade isso. Já existe. Há muitos anos eu já conhecia. Mas eu estava a fazer o meu. Entretanto, a novidade que apareceu foi eu fazer os mais pequeninos. Fazer os pequeninos, os circuitos de base pequeninos. Isso apareceu porquê? Já tenho aqui o meu filho. Fica sempre bem. Fica sempre bem. E esses circuitos pequeninos? Fiz um circuito de Vila Real, filhote, já vou, Pedro. Queres vir aqui? Cumprimentar a todos nós também. Vem cá cumprimentar aqui. Adeus. Diz adeus àquele senhor. O que é isto? Tu ajudas o papá às vezes a fazer isto? Sim? Como é que fazes? Acho bem que o pai tem que precisar de ajuda. O pai precisa de ajuda. Tudo a lixar, não é? E agora? Em vez de dizer adeus ao papai, já vai para a caminha. Diz adeus. Adeus. E esses circuitos pequeninos? Eu tive que fazer um circuito de Vila Real. Tive que fazer um circuito de Vila Real. E o que acontece num circuito de Vila Real, eu até posso mostrar aqui, é que num circuito destes, com 60 centímetros, sobra muito interior. E eu disse assim, há aqui um desperdício imenso de madeira. Eu vou fazer qualquer coisa. E comecei a diminuir os circuitos e vi que davam o mais pequenino que eu conseguia fazer. A maior parte deles era este também, com 22 de largura. E fui aí, dentro daquele bocado que sobrava, dava para fazer vários. E foi um aproveitamento. Bem, foi a loucura. Quando comecei a fazer estes pequeninos, porque eles são circuitos muito pequeninos, que dá para um colecionador ter vários num espaço mais pequeno. Eu tinha que ter uma parede de uma casa muito grande para pôr vários circuitos, 2, 3 que sejam grandes, dos 60 centímetros. E foi aí que apareceu. Entretanto, este processo é um processo que passa por várias etapas, desde a idealização do circuito que vou fazer. Comecei com os mais conhecidos, Vila Real, Le Mans, Imola, Estoril, Portimão, Braga. E primeiro em computador e depois passa-se isso para a madeira ou é artesanal? É apenas um desenho com um papel, sei lá, papel branco que cima, que sirva de base? Percebemos como é que é o desenho primeiro? Aqui, eu estou a ficar sem bateria. Não sei o que é que se passa aqui. Ok.
Acontece essa situação. Não faz mal. Se isto vai abaixo ou não. Faz parte depois... dos diretos, exatamente. Exatamente. Ok. Isto tem vários passos, desde a idealização do circuito que vou fazer e depois tenho que passar a vetor, tenho que vetorizar aquilo tudo para passar a uma linha para uma máquina de corte CNC fazer pelo menos o circuito para ficar direito, porque senão tinha que fazer manualmente com recorte e isso demorava imenso tempo e não ficavam tão perfeitos. Depois passa à parte depende como eles saem, tem a parte do Dremel, que eu uso para lixar a parte do circuito todo, por dentro, por fora, e depois passa à parte das lixas, onde tenho que as lixar todas, com várias granulagens, para ela ficar o mais perfeita possível. Perfeita nunca fica, são peças acabadas à mão, e eu nem quero que ela fique perfeita, porque senão mandava fazer na China e trazia-as em plástico para aqui. E isso não é o que eu quero. Nem produzir em série, como já me pediram, não é uma coisa que eu quero fazer e que farei. Quantas pistas neste momento já estão feitas, assim de cor? Feitas? Chegar às 300. Isto é o que já produziu, mas pergunto pistas em si e depois pistas. Sim, pistas mesmo. Umas cerca de 20 para aí. O mais simples, o Estoril? O Estoril não é o mais simples, é um dos mais complicados. Okay. O Vila Real é um dos mais simples, porque é muito aberto. E eu consigo meter as mãos e para fazer aqui esta parte é mais complicada. Mas o Estoril... Eu estou a ver o Estoril aí do lado esquerdo, aí dentro da vitrine. O Estoril está aqui esta peça que eu fiz. De uma peça do Ayrton Senna de 1984, na primeira vitória dele, 85, na primeira vitória no Estoril. À chuva, tem que pôr a pista debaixo d'água. Tem o circuito na altura, tem o carro e tem o bilhete original que eu comprei a um colecionador. Sem estar... Mas é assim, Bicas, mas é você que cria estes packs. Não é só fazer a pista, é estudar, procurar uma miniatura e depois fazer o resto. Exatamente. Faço. Claro que tenho, neste momento, eu quando tenho alguma dificuldade, tenho a mania de perguntar. Que é para não gastar muito tempo. E, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu fiquei muito amiga, que eu fiquei a gostar muito, que é o Arthur Lemos, que me ajuda em muita coisa quando eu tenho alguma dificuldade, algum circuito. Ainda agora estamos a estudar os dois num circuito para fazer no futuro e ele está-me a dar umas dicas. Eu aqui acho interessante e bem importante falar aqui também nessa questão da questão dos detalhes, porque eu percebo que o Bicas, além de tudo mais, vai na sua atenção à parte mais minuciosa. E eu aqui destaco, porque eu já vi esse trabalho ele a partilhar nas redes sociais pelo Arthur Lemos, de quem eu saúdo desde já, que partilhou o desenho de Imola de 1994, versão 1994, com um símbolozinho no local exato onde a Ayrton Senna perde a vida. Portanto, também aí um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, mas nem todas os circuitos e estas ideias saem de mim. Okay. Eu tenho tantas coisas. Por exemplo, este circuito foi o circuito de Imola de 94 foi um desafio lançado por um cliente amigo, porque eu acho que todas as pessoas a quem eu vendi circuitos até hoje trato-os como amigos. Não como clientes, que eu não sou nenhuma empresa, trato-os como amigos e acho que continuem, porque assim, e a primeira coisa que eu digo é, quando recebem, se não gostarem, faça favor a devolver, porque eu iria detestar que alguém me comprasse um circuito e ia ficar com ele porque eu tinha comprado e eu não quero, não... Bicas, e estava-me a lembrar, não é só carros, portanto eu percebo a minha paixão para o desporto motorizado, no caso concreto para a Fórmula 1, a Ayrton Senna, mas sei também que motos também é outra paixão, e os circuitos também, poderá ser assim, certo, Bicas? Sim, quem nasce em Vila Real foi habituado a ver motas e carros, não é? As melhores motas na altura e os melhores carros na altura, sem ser Fórmula 1, porque eu não me lembro da Fórmula 1.
Eu estava a lembrar precisamente, por exemplo, que está na nossa memória mais ligada aos portugueses, tenho certeza, a questão do circuito da A1 Ring, como antigamente se chamava, o circuito da Lausitzring, até o caso concreto, a pista da Red Bull Ring, onde, no caso, Miguel Oliveira vence e é a sua primeira vitória na MotoGP. Poderá também ser aí um desafio para o futuro? Sim, claro. Eu tenho vários desafios. Já me lançaram vários desafios. Como, A por OTA exemplo? foi um desafio também lançado. Eu tive o prazer de estar com o Manuel Pedro Fernandes na altura e com o Manuel Fernandes nessa prova, na OTA. Não é um circuito que 10% das pessoas devem conhecer na altura, mas mais ninguém conhece, porque teve muito poucos, se não me engano, 1 ou 2 anos. Até Fórmula 4 lá esteve. Fórmula 4, não, eu por acaso acompanhei o Manuel Pedro na Fórmula 4, e foi Fórmula 4. É um circuito que não tem muito, eu até tenho aqui um que ainda estou para acabar, ainda está aqui, ainda a parte toda, mas é um circuito que acho que quem vive o circuito foi quem esteve lá e que conheceu, porque senão olha para aquilo e não vê nada, não é? Uhum. Bicas, Agora, e quem pede das pistas é que diz como é que quer os acabamentos? Quem pede das pistas diz assim, Bicas, eu preciso desta pista assim, mas quero isto, quero uma fotografia lá junto, Normalmente eu tenho uns circuitos acabados por mim, com preto, mas estou aberto a qualquer tipo de... Se for preciso banhar a ouro, eu também banho a ouro. Não seja por isso. Mas peço para fazer. Mas é um bocado uma personalização a gosto do cliente. Claro que se me pedirem uma coisa que eu também não gosto, também tento dissuadir um bocadinho a pessoa a não ir por esse caminho, mas a palavra final é dela. Já tive pedidos de bandeira de Portugal no circuito do Estoril, bandeira bandeira nas cores da John Player Special, de Imola, Monza com a bandeira italiana, que resulta muito bem. E depois tenho desafios lançados por várias pessoas. Eu fiz há pouco tempo um que era uma base, foi o Pedro Costa que me lançou esse desafio, fazer uma base para pôr o bilhete, com o circuito do bilhete da Fórmula 1 que ele foi lá este ano. E ele disse-me, faz já a tua maneira porque eu confio. E fiz. Segundo as palavras dele, eu acredito nele, gostou imenso e ficou muito giro. Agora, isto cresceu muito rápido. Cresceu muito rápido. Neste já tem ajudas, além do filho? Já tem ajudas também, não? Além de pôr de castigo os meus filhos e no fim de semana tiveram um deles, os outros estão 2 minutos e pisgam-se. Mas é também para lhes incutir um bocadinho o gosto por fazer alguma coisa e não só lá na televisão. E eu sei que vai lá ficar. O gosto pelos automóveis eu tento incutir-lhes, levo-os a Vila Real, ao Estoril nunca foram, mas à Rampa de Caramulo, levo-os todos os anos à Rampa de Caramulo para eles verem o que é aquilo e já começam a gostar e a pedirem-me para ir para o simulador, mas eu aí torço um bocadinho o nariz, mas no meu colo ponho uns kartings que não precisa estar a caixa de velocidades e siga. Entretanto, isto cresceu um bocadinho, cresceu bastante. Tive contactos de engenheiros da Fórmula E que me pediram circuitos para oferecer no fim da época a uma equipa da Audi, por exemplo, o Daniel Abbott, o Alan McNish e o Luca Di Rassi. Têm os seus, cada um tem o seu nas suas casas. O Romain Grosjean tem um circuito, não fui eu que lhe dei pessoalmente, mas foi um amigo, o Ricardo Ferreira, que é um grande piloto de simuladores, que teve com ele e o presenteou com esse circuito. E é sempre bom ver um trabalho nosso na mão de um piloto de Fórmula 1. Filipe Albuquerque é um piloto que eu já gostava e cada vez gosto mais dele, porque é uma pessoa fantástica, muito simples, muito terra a terra, muito... E ele tem uma coisa, claro que ele não faz colação dos circuitos onde corre, porque senão não tinha casa nem 2 casas para montar aquilo, mas dos circuitos onde ganha, que é engraçado, e já começam a ser bastantes. Le Mans, a principal. Eu tenho aqui, por exemplo,
um circuito, foi o primeiro que eu lhe fiz, de Race of Champions. Okay. Ou eu, para me lembrar, para lhe fazer o circuito Race of Champions em 2010 que ele ganhou, e este é o meu, está autografado por ele. Eu tenho algumas peças importantes que vou guardando também para mim. Não tenho nenhuma do Estoril, por exemplo, porque ainda não consegui, porque sempre que eu guardo uma aparece alguém que vai. Esta peça que eu idealizei é a de Miguel Oliveira, que ninguém sabe o que é. Quer dizer, ninguém sabe. Há pessoas que sabem o que é. Isto foi uma conferência de imprensa no último ano que ele teve no Moto2, em que ele era o único piloto do Moto2 ao pé dos tubarões todos do MotoGP, onde ele agora está-se a tornar um tubarão no meio deles. E a proposta do repórter na altura era eles desenharem todos, desde o Marc Márquez até ao Valentino Rossi, era desenharem o circuito de sonho. E o circuito de sonho do Miguel era este. E ficou esquecido a um canto e o Bicas foi buscar. Desenhei-o e tive a felicidade de estar com ele já e de lhe entregar um circuito destes. Este é o meu, que também está autografado por ele. É o circuito Miguel Oliveira, é isso? Circuito de sonho. O circuito de sonho de Miguel Oliveira. Ok. Entretanto, esta peça é uma peça de Portimão, por exemplo, está autografada. Foi o ano passado que eu fui lá à prova. Está autografada pelo Filipe Albuquerque e pelo Bruno Senna, que para mim foi o já que não é possível o próprio de estar perto de alguém ligado ao Senna. Claro, foi perfeitamente. Nunca o conheci, não tive prazer nunca de o ver correr, mas não foi preciso vê-lo correr para ser um fã e continuar estes anos todos depois a ser fã. Autografado por eles os dois? Ok. Sim, estão autografados pelo Bruno Senna e pelo Filipe Albuquerque, na altura. Foi o Filipe até que me apresentou o Bruno. Uma pessoa 5 estrelas, tipo Filipe, terra a terra, simples, muito simples. Também conheço. E mais algum? Este é o tal memorial que fizemos. Sim. Foi um... Mas já tem a chancela já da associação. Foi o Augusto Soares, que é um dos meus maiores colecionadores. Tem colecionadores a terem 24 peças minhas. 24 circuitos, por isso se tem 24 e mais alguns que eles compraram para oferecer, eu tenho bem mais do que 20 e tal peças. Bicas, mas eu vejo aí a chancela do Instituto, a Ayrton Senna, portanto aqui também é uma versão mais oficial, já agora. Não, associar uma coisa à outra, é isso? Exatamente. E lá está o sinal ele lançou este desafio e ficou um desafio muito, muito engraçado. A curva Tamborello. Exatamente, foi um pedido específico dele, foi a curva Tamborello estar ali sinalizada com o S do Senna, mas a pista é tão pequenina que eu não consigo lá gravar nada, nem nada, e eu lembrei-me de fazer aquela medalhinha, porque ele não estava a contar com o logotipo. Este aqui é o circuito de Vila Real, autografada pelo Tiago Monteiro, na altura de que ele ganhou a prova há 2 anos. 2 anos, sim. Eu Vila estava lá. Real eu fiz uma peça destas engraçada, que foi com o 50 aqui no meio. Eu não fiquei 50? Do 50, aniversário. O aniversário. E eu fiz 20 peças na altura, peças numeradas, 20 e voaram. Claro. Vamos então. Uma na altura eu não consegui fazer porque assim não era uma peça numerada e uma edição limitada e deixava de ser limitada se eu fizesse a 21, não é? 21ª. E deixava de ter piada e alguém que me pede, ainda me pediram ontem uma peça dessas e eu tenho que perguntar a alguém se quer vender a deles, mas ninguém quer de certeza vender a peça delas. Estou a acabar neste momento o circuito, depois é assim, a parte da lixagem e depois passa a parte da pintura, ou é personalizado ou sou eu que a pinto. Depois há uma parte que é a pintura, depois tem a parte do verniz, depois tem a parte da colagem à base. A base tem de ser gravada com a informação que cada um quer pôr. E basicamente é isto. Este é um circuito de lousada que eu estou a fazer para esse meu cliente em Vila Real, que ele é fã, tanto de motas como já me pediu circuitos de motocross que eu já fiz. Há circuitos que faço para alguns clientes que eu não publico, por exemplo.
E há circuitos que nem sequer publico, porque eles próprios também não querem exposição, claro. E eu tenho que ter esse respeito por eles. E apontando aqui para a parte final da nossa conversa, porque infelizmente não podemos estar, de facto, claro, toda a noite, como quereríamos estar aqui, tínhamos aqui com certeza assunto para muito mais tempo, mas perguntava em relação a planos de futuro, sonhos. Há pouco falávamos do circuito de sonho de Miguel Oliveira, mas de onde é que estão os sonhos do Bicas em relação a esta mesma atividade? Os sonhos do Bicas, esta atividade surgiu um bocadinho para tentar ganhar algum dinheiro para poder fazer nem que seja o troféu C1. Ok. O single sitter. Mas, okay. Pronto. O sonho do Bicas era um dia ter a possibilidade, e hei de ter a possibilidade de fazer uma prova, 2 provas, 3 provas, o que for, sentir esta adrenalina e esta emoção que eu sempre tive nos circuitos todos, como repórter fotográfico ou como espectador desde pequenino, sentir do outro lado. Sentir do outro lado. E hei de conseguir fazer isso. E planos para esse futuro? Só circuitos ou há hipótese de algum outro tipo de trabalho também ligado à competição e que ajude a concretizar esse sonho? Não, neste momento eu tenho circuitos para fazer. Não tenho assim, neste momento, assim grande... sair um bocadinho dos circuitos. Troféus já me pediram, vários troféus. Mas, e um dos maiores trabalhos que eu fiz foi com o Artur Lemos, na altura, para o Estoril Clássico do ano passado, que ele me lançou o desafio de lhe fazer um circuito do Estoril para pôr na tenda VIP com 2 metros de largura. Aquilo levou uma estrutura metálica fantástica, ficou lá, e foi o maior trabalho que eu fiz até hoje, de peso e tudo. E grande trabalho que deu para fazer, mas acho que o resultado final foi muito bom. Sempre a melhorar, é uma coisa que eu não paro, estou sempre a melhorar. Eu esta semana, na semana passada, entreguei o circuito de Le Mans ao Filipe Albuquerque para pôr ali pertinho da taça, e na colação dele o circuito de Le Mans. Na casa nova dele? Com certeza que sim. Deve ser na Casa Nova. Eu agora perdi um pouco mais a ligação, Bicas, mas importante percebermos então aqui esse aspecto, de facto, sempre importante para essa mesma ligação. Aqui, tentar ver se conseguimos recuperar a imagem, Bicas, que entretanto se mantém aqui pávido e sereno, aqui a olhar para nós e neste caso parado, mas e deu para perceber, e efetivamente já conseguimos ter aqui uma ideia em concreto e em geral, efetivamente, daquilo que foi este trabalho importante e que está a ser. Já sabem que podem pesquisar nas redes sociais, aqui o trabalho que é feito pelo Bicas, com capa, podem verificar essa mesma informação e com certeza, e até se for necessário, também nós aqui no 16 Válvulas. Bicas, entretanto já está de regresso. Foi abaixo, acho que tinha trocado os cabos de mel, estou tão habituado e a ligar o outro. Eu estava já na parte final, Bicas, portanto, para dizer sim, onde é que podem encontrar os seus trabalhos, é através do Facebook. Eu tenho os meus trabalhos na página de Facebook Bicas Custom Hoods, no Instagram, com o mesmo nome. E basicamente é isso. As pessoas, Última se pergunta, não tiver algum circuito, lançam-me sempre desafios. Se vais fazer isto, vão fazer aquilo. Lançaram-me agora um desafio de fazer rampas já há algum tempo. E já consegui fazer a rampa Porca de Mursa, ficou muito bonita, mas também a beleza das curvas dá-lhe a sua beleza, que há outras rampas que não vão ficar tão bonitas. Aqui com o pormenor que eu achei engraçado, o pormenor de que não fecha os circuitos, nós fechamos o ponto de entrada ou o ponto de saída, mas na rampa da Porca de Mursa acaba ali num determinado ponto, portanto aquilo é sempre a subir e depois acaba num ponto lá em cima. Exatamente. Mais dificuldade para fazer ou não? Essa situação, o que é mais fácil? Não. Mais fácil é tentar estudar tanto alguns circuitos. Por exemplo, o Mónaco eu não consigo fazer em pequenino, porque tem curvas tão apertadas. O máximo que eu consigo fazer, o mais pequenino, é 40 centímetros. Tipo o Hotel Lewis, nós imaginamos. É muito apertado.
Entretanto, há uma coisa que eu quero fazer e expandir, mesmo que não seja um circuito que seja muito conhecido, eu quero fazer, tipo o de Monsanto, por exemplo, que lancei o repto ao Arthur para fazermos em conjunto, ele está-me a ajudar em algumas dicas, o circuito de Monsanto, que já o formou. Eu estava a lembrar-me do circuito porque está em livro também, o circuito, no caso concreto, não o autódromo do Estoril, mas o circuito do Estoril, que é uma publicação do Adelino, que já passou por aqui no 16 Válvulas. A entrevista também pode ser um bom desafio. Sim, eu já fiz 3 versões do circuito de Estoril, onde existem muitas. Fiz a primeira versão, onde o Nisha Cabral comprou, isso a pedido do Arthur, porque foi para pôr ao lado da taça, lá no circuito dos históricos. O circuito do Estoril, a primeira corrida que houve, a primeira taça que foi entregue no circuito, no Nisha Cabral. E não tem nada a ver com o que é. Até há lá uma parte que o Arthur me mostrou, depois eu também gosto depois de estudar um bocadinho os circuitos, claro, e conhecer, e pronto. O circuito de Cascais, por exemplo, é um circuito que eu quero ter. Exatamente. Cascais eu como não conheço, como há pessoas que não conhecem a OTA, eu também não conhecia o circuito de Cascais, e a falar com algumas pessoas e com o Arthur estou a tentar descobrir como é que é e qual é a versão e essas coisas. Para o futuro vou ter a maior parte dos circuitos que foram feitos em Portugal, principalmente em Portugal, quero fazê-los todos. E vamos voltar a falar sobre isso. Satisfaça-me uma última curiosidade antes de desligar. O quadro que tem na sua parede, estou a tentar reconhecer, parece ser um McLaren com apoio Marlboro, mas como está de lado, não tem a definição de imagem. É algo que também lhe diz muito assim, ou não? É do Ayrton Senna. Mas é fotografia, certo? Não, é um quadro pintado que eu comprei a um pintor. Por acaso este não foi do Redland Casano. Pois é isso que eu ia dizer. Eu associava o estilo de pintura. Estou à espera que ele me faça um. Estou à espera que ele me faça um. Fica aqui o repto para colocar ao pé desta peça da primeira vitória do Ayrton Senna no Estoril. Ainda bem que falou isso, fica aqui no ar. E nós vamos fazer chegar este filme também, naturalmente, ao Redland, para insistirmos um bocadinho mais com ele. Muito bem. Bicas, agradecer a simpatia mais uma vez e aqui tratá-lo por Bicas, que é esse o nome que já ninguém se lembra, que se chama Vítor, mas pronto, é esquecer, é o Bicas e há de ser sempre assim. Os amigos, gosto de chamam Bicas e os amigos, e quando alguém me chama Bicas é porque é meu amigo e eu dou confiança para isso e muita gente, felizmente, me chama Bicas e pronto. Só me resta agradecer esta oportunidade, foram 37 minutos fantásticos, muito mais seriam se tivéssemos outras ocasiões, mas com certeza quando estivermos pessoalmente as coisas já vão ser diferentes, mas agradecer esta oportunidade de dar a conhecer o seu trabalho. Vou estar cada vez mais atento e tenho a certeza que vamos ter bons motivos de continuar a conversar, não desta forma, mas com certeza vamos trocar aqui algumas impressões e vou querer acompanhar o seu sucesso, que tenho a certeza é garantido e que vamos ouvir falar muito, muito dos seus trabalhos no futuro e até com exposição internacional. Tenho a certeza, além da que já tem. Por isso, um grande abraço, Bicas. Muito obrigado. Boas festas. Muito obrigado, Gonçalo, pela oportunidade e aos 16 Válvulas. E já agora deixar boas festas a todas as pessoas que vão ouvir esta conversa entre dois novos amigos. Muito bem. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, boas festas. Adeus. Obrigado.